Dito isso, então, né, vamos começar, né, vamos abrir, né, fazer a abertura desse encontro. Né? Eu acho que antes de começar a tratar desse tema, que para mim é muito caro, né, porque ele envolve exatamente alguns conflitos que tem dentro da própria causa animal, né, e isso vai ficar claro no decorrer, né, dessa exposição. Eu gostaria de fazer só um preâmbulo para falar um pouquinho da história, a história dos direitos animais, ou de quando isso começou a se tornar mais forte, mais decisivo. Né? Eu poderia dizer que desde a antiguidade, né, desde os gregos, né, você já tem filósofos como Porfírio, Plutarco, né, que falam sobre uma consideração moral que se deveria ter com os animais, que criticam a forma, né, como nós humanos, né, tratamos a vida desses outros seres. Então, nós temos isso, né, pontualmente, né, ao longo da história da filosofia, nós vamos sempre aparecer, e não daria conta de falar isso aqui, mas filósofos que vão, de fato, apontar para essa questão. Então, a questão da relação do homem com o animal já é uma questão antiga dentro da filosofia, mas nunca conseguiu, de fato, ter uma expressão tão grande por razões óbvias, né? Porque, afinal de contas, os humanos, nós humanos, somos beneficiários da exploração animal. Né? Então, nunca conseguiu ter uma voz, né, muito expressiva. Vai ser a partir do século XVIII, nas próprias lutas pelos direitos humanos, né, no bojo disso, e que novas frentes vão começar a ser abertas, levando em consideração segmentos da sociedade que também foram ou excluídos, ou invisibilizados, silenciados, oprimidos, e é por isso que a gente vai ver, né, já o início de uma revolução, por exemplo, feminina, silenciosa, já ali no século XVIII, no pleno iluminismo. O iluminismo foi muito decisivo para isso também, e também a questão dos direitos humanos, que a gente pode até datar um pouco antes, né, ali no período da independência, no período da declaração da independência americana, que baseado também em valores iluministas, desse iluminismo francês, né, político, da luta pela igualdade, da luta pela liberdade, pela fraternidade, enfim, esses ideais iluministas que, de uma certa forma, vão abrir frente de outras lutas. E uma delas também é a questão animal. É claro que a questão animal ainda é muitíssimo incipiente, no certo sentido, pode-se dizer que nós temos, no século XVIII, praticamente, né, conhecido, um panfleto ou um texto panfletário, né, do John Oswald, que é um texto mais político, que é chamado de O Grito da Natureza, em que ele já traz essa questão, quase o primeiro manifesto ecológico. Né? E nós temos, principalmente, uma nota no livro do Jeremy Bentham, né? Que é esse jurista inglês e filósofo, né? Que é também o fundador, o pai dessa doutrina utilitarista, que é a mesma do Peter Singer, né? Por isso também voltar um pouco na história para entender toda essa questão. Nós temos Jeremy Bentham, que no livro dele magistral, Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, de 1789, exatamente o ano da Revolução Francesa, ele faz uma nota, uma coisa assim, digamos, um livro de 700 páginas, enfim, um livro imenso, monumental. Ele faz uma nota, que, embora seja breve diante do livro, que trata dos princípios da moral e da legislação, ele fala sobre os animais. E é ali que, pela primeira vez, nesse século, nesse momento, aparece o termo tirania, usado para falar da nossa relação com os animais. Só por tirania, diz Jeremy Bentham, nós tratamos os animais dessa forma, abusiva, exploratória, sem levar em consideração os seus interesses. E é muito conhecida, porque é muito citada, então, só para fechar isso,
é muito citado é essa nota em que Jeremy Bentham diz que ele se pergunta se os animais podem raciocinar, podem pensar, se os animais podem falar. Essa não é a questão é se eles sofrem. E é a primeira vez também que está aparecendo muito claramente a questão da senciência animal, ali no Jeremy Bentham. Ele diz que é preciso ter uma igual consideração dentro dessa moral utilitarista tão criticada pelos próprios ideólogos dos direitos animais, né? E vamos entender essa questão. Ele traz exatamente a ideia de que é preciso estender, né, para os animais essa comunidade moral, simplesmente pelo fato de que eles sofrem. Tá? Vamos falar do utilitarismo um pouquinho mais para frente, quando a gente falar do Peter Singer, né? E aí eu dou umas coordenadas para mostrar também a diferença entre o Singer e o próprio Jeremy Bentham, o Stuart Mill, que também são os dois, digamos, pais desse utilitarismo, e que a gente pode dizer também que o utilitarismo, né, depois da ética das virtudes de Aristóteles, ou dessa ética da moral deontológica, né, kantiana, é uma das mais influentes no mundo, né, principalmente no Ocidente. Então, é importante para, principalmente, o que eu estou tratando, o que eu vou tratar aqui. Então, esse início, esse século XVIII, ele é, evidentemente, um motor. A gente já viu no século XIX aparecendo instituições, né? Instituições de proteção animal, e já vimos até no século XIX a primeira manifestação da ideia de um veganismo, ainda muito mais incipiente do que qualquer coisa. Né? O veganismo como modo de vida ético e de não exploração, que é, no fundo, muito mais até uma manifestação política também, com relação a uma estrutura de poder, né? ela vem exatamente esse momento em que cresce exponencialmente, vem com a publicação da Libertação Animal do Peter Singer. Né? Então, vamos lá, vamos entrar, isso foi só um preâmbulo para falar um pouco dessa história dos direitos animais, que vem de longo tempo, mas sempre, muitas vezes, de forma pontual. E como que nós chegamos a isso? Como chega realmente um momento em que o Peter Singer se torna um grande expoente, né? Um grande porta-voz dessa causa animal. E depois nós temos dois grandes representantes, o Tom Regan e o Gary Francione. Tom Regan também é um filósofo norte-americano, Peter Singer é um filósofo australiano, né, professor de ética, e o Tom Regan é um filósofo norte-americano, e o Gary Francione é um professor de direito e também filósofo. E vai haver um conflito aí, em termos de fundamentos da causa animal, que vai gerar uma série de efeitos também dentro dessa causa animal. E por quê? Então, vamos à questão. O termo que eu vou trazer para vocês, que é o termo que foi responsável, né, o conceito que foi responsável por alavancar, né, os direitos animais, é o termo especismo. Só que o especismo, ele não é um termo, não é um termo, uma ideia que vai aparecer com o Peter Singer. Ele aparece antes, né? E acho que todos que estão aqui conhecem, mas temos pessoas que não conhecem exatamente essa história, e ela é também bastante inusitada, porque o termo especismo vai ser cunhado. Não chega a ser cunhado porque ele não chega a ser ainda um conceito, mas ele aparece num panfleto, em 1970, do psicólogo inglês Richard Ryder. Esse psicólogo da Universidade de Oxford, ele está lutando, né, a frente dele, de batalha, digamos, a frente de luta dele, é exatamente contra as experimentações animais. Né? Ele está assim, no templo sagrado da ciência, falando contra a tirania que nós cometemos, contra essas vidas que ficam a serviço pura e simplesmente como meios para servir a vida humana. Né?
Então, ele traz, primeiramente, a ideia, não como um conceito ainda filosófico, não em toda a sua estrutura, eu vou falar um pouquinho disso, mas ele traz como uma ideia, uma intuição, né, de que, e ele mesmo diz posteriormente, que ele estava tomando banho no momento em que ele teve essa intuição, em que ele simplesmente percebeu, né, o especismo também como uma forma de preconceito, ele percebe como uma forma de preconceito, assim como o racismo, o machismo, né, o sexismo, enfim. Desculpa. Ele entende como um preconceito, né, da nossa espécie com relação a todas as demais espécies. Mas ele vai chamar de algo, imediatamente, ele vai chamar como uma espécie de argumento, argumento emocional egoísta, como ele diz, ao invés de racional. É um argumento emocional egoísta, que nos faz crer que nós somos, digamos, dignos ou merecedores únicos da vida e que todos os seres devem estar a serviço de nós humanos. Um pouco dentro da mesma linha do Jeremy Bentham, né, que com todas as críticas que podem ser feitas a ele, depois dentro da causa animal, em alguns aspectos por conta do utilitarismo, não se pode negar que ele trouxe exatamente a ideia de que é por tirania que nós cometemos esses atos, e não por qualquer outra razão. Vai ficar um pouco mais claro porque os utilitaristas também pensam dessa forma, né? E o Peter Singer está entre eles. Só que quando o Heidegger traz o conceito de especismo e faz toda uma crítica à forma como nós argumentamos em favor, né, da experimentação animal, que traz tanto sofrimento, mas mesmo aquelas que trazem pouco sofrimento, não que trouxesse pouco sofrimento em vista dos avanços da medicina, como diz o próprio Heidegger no panfleto, mesmo quando isso é dito dessa forma, né? Mesmo quando se apresenta assim, não deixa de ser, é aí que ele usa o termo especismo, uma forma de especismo, né? Que é eleger uma espécie como superior às outras e digna, só ela, de vida, de liberdade e de sobrevivência. Né? Então, nós temos aqui o primeiro momento em que aparece esse conceito, que vai ser um conceito tão fundamental da causa animal. Mas é aqui que a história traz algo muito original, né? Que é a questão assim básica de que o conceito de especismo não vai ser elaborado, cunhado pelo Richard Heidegger. Né? O Richard Heidegger, na verdade, esse panfleto foi, né, distribuído em Oxford em 1970. Em 1975, ele estava preparando também um livro, né, que é Vítimas da Ciência, ele estava preparando esse livro, e ele passou os apontamentos dele para, sim, para o Peter Singer, que ficou muito tocado com esse panfleto. Ele teve acesso ao panfleto e ficou muito tocado com isso. E nesse diálogo entre eles, ele passou também os apontamentos dele para que o Singer pudesse desenvolver filosoficamente esse conceito. E aí, entrando um pouquinho na questão do que é, e muito rápida, do que é o conceito, eu acho que Deleuze e Guattari falam muito bem disso no que é a filosofia, que é exatamente quando eles trazem a ideia de que o conceito, primeiro, é algo criado pela filosofia. O conceito, existem várias formas de criação, mas o conceito propriamente dito, que também será utilizado pela ciência, nasce sempre em solo filosófico. Porque a filosofia, para Deleuze e Guattari, ainda que tenha outras definições também, que não cabe agora, mas ela é a disciplina, a ciência, que cria conceitos, que vai cunhar os conceitos. E os conceitos, para você
produzir um conceito que é uma espécie de algo, de uma síntese. Ele é sempre, de uma certa forma, uma multiplicidade de ideias, o conceito, uma multiplicidade de ideias que abre uma nova perspectiva do olhar para as coisas, ou seja, abre um novo mundo para se pensar uma mesma coisa. Então, essa questão da produção dos conceitos. A intuição que Heidegger teve é apenas a primeira etapa da produção de um conceito. É preciso produzir esse conceito, é preciso dar os fundamentos para esse conceito, é preciso construí-lo. E é isso que vai acontecer na obra da libertação animal do Peter Singer. Né? O que nós vamos ver é exatamente essa construção desse conceito na obra da libertação animal, que, ao mesmo tempo, vai trazer problemas imensos. Porque, ao mesmo tempo que a libertação animal ele traz toda uma perspectiva, realmente, como nunca antes na história dos direitos animais ou na história da causa animal, nunca antes dessa forma, ele traz exatamente uma perspectiva de mudança na nossa existência. Essa busca de uma vida mais ética. Abriram, acho que o microfone. Na busca dessa vida ética, de uma vida ética que inclui, sim, né, a consideração por esses seres, né, tão invisibilizados e tão mais invisibilizados dentro da história humana. Né? Claro que humanos também profundamente invisibilizados, que fazem parte de uma mesma lógica, que é isso que eu também quero mostrar para vocês. É a mesma lógica de exclusão, é a mesma lógica que hierarquiza vidas, que coloca o homem numa posição superior e faz com que vidas sejam superiores e vidas inferiores. E, a partir daí, toda a exploração, toda a escravidão se inicia desde a vida animal até a vida humana. Inclusive, pode-se até se perguntar se não é uma forma de especismo também proibir que se use a ideia da escravidão ao animal, a ideia da opressão ao animal, porque eles não teriam a consciência como nós. Isso não faz sentido, porque mesmo uma criança ou alguém que não tenha uma consciência tão clara, ou que tenha perdido por algum fator ou algum transtorno que seja, nem por isso, nem por não se ter uma consciência clara da própria subjugação, se diz que não é subjugado, se diz que não é escravizado. Roubar a liberdade, roubar a vida, né? Essa vida e essa liberdade do outro fazê-lo trabalhar apenas pelo homem é uma forma de escravidão. Mas como que, então, esse livro que traz, né, uma proposta de uma vida ética baseada na mudança da nossa alimentação, baseada, sim, no veganismo, né, num dizer não à exploração geral dos animais, a tratá-los, né, a tratá-los como meios para os fins humanos, a tratá-lo apenas como recursos para nós, sem que eles sejam seres vivos, sencientes, que sofrem, que sentem alegria, né? que têm um sentido positivo e negativo com relação àquilo que passam. E por isso, hoje, o próprio Antônio Damasio, um neurocientista português, que tem livros muito importantes, né? Inclusive O Erro de Descartes e outros mais, ele traz exatamente a ideia de que é impossível, aliás, ele fala, ao invés de penso, logo existo, é sinto, logo existo. E aquele que sente, ele já tem consciência. Pode ser uma consciência menos ampla, num certo sentido, né? Por conta da nossa linguagem, por conta do nosso desenvolvimento, né? do córtex, do neocórtex, mas, enfim, é uma consciência também. Né? Uma consciência de si, embora Hegel tenha retirado ela dos animais. Então, porque esse livro trouxe também tantas questões ou tantos conflitos dentro da causa animal. Né? Por que a gente vai ver, de repente, Tom Hegel
e o próprio Gary Francione também, que também divergem, em alguns pontos, juntos, numa crítica a Peter Singer, né? Chamando Peter Singer, na verdade, de um bem-estarista reformado, como Gary Francione chama o Peter Singer, de um bem-estarista. E o que é o bem-estarista? Aqui entramos, então, no que é utilitarismo. Para a gente entender como o que tem aqui é um jogo de duas morais, de uma moral diferente, diversa da outra. Né? Uma moral utilitarista, onde o conceito foi, na verdade, construído dentro dessa ética utilitarista, mas cuja intuição nasceu em outro modo de pensar, em outro solo. Né? Talvez, eu não dizendo que é na deontologia, mas fortemente influenciado por essa moral deontológica. Então, rapidamente, qual a diferença entre as duas? Né? A moral, essa ética que o próprio Jeremy Bentham e depois Stuart Mill, como os dois fundadores, né, dessa doutrina, eles trazem, é a ideia de que um ato ou uma ação moral ela deve ser útil, ela deve beneficiar o maior número de pessoas ou de envolvidos. Ela é uma espécie de princípio de felicidade máxima. Parte de uma coisa muito simples, a ideia de que todo ser, que é uma ideia já aristotélica, de que todo ser busca o seu prazer, a sua felicidade e foge da dor. Então, mediante isso, mediante essa questão, o que se apresenta para o utilitarista é que essa ética ela deve levar em conta o máximo, a maximização dessa felicidade. Ela é quase, eu diria, quase matemática, porque você, ao contrário da moral deontológica, a moral do dever, que é aquela cujo princípio deve estar baseado na razão e não na utilidade, e por isso princípios universais, universais e dados, né? E aí, enquanto a ação moral aqui na deontologia deve ser, digamos, está vinculado ao dever de fazer o que é certo, o dever de fazer sempre o que é certo, que será invariável na moral deontológica, né? E não dependerá de circunstâncias como na moral ou na ética utilitarista. Então, onde eles diferem, eu vou dar um exemplo para vocês muito rápido. Deixa eu só ver se eu encontro aqui o ano. É assim, muito rápido, só para ilustrar uma diferença básica, né, entre os 2016, entre a moral utilitarista e a deontológica. Em 2016, houve um programa de TV na Alemanha que foi assim incrível. Mais de 6 milhões de pessoas estavam ali assistindo, tentando votar, bem no estilo assim de você que decide, você decide, né? Que teve aqui no Brasil. Né? As pessoas votavam por telefone. E ele passou, nesse momento, em 2016, ele passou um filme chamado Terrorismo. Terrorismo, deixa eu só ver o nome exatamente. Terrorismo não, Terror, seu veredicto. Seu veredicto. É muito interessante para a gente entender o que significa isso. O que é esse filme Terror, seu veredicto? Foi baseado numa peça teatral sobre um piloto que, diante da ameaça terrorista, que tomou de assalto, sequestrou um avião, né, um avião com 164 pessoas, 164 passageiros, e iria jogar esse avião num estádio com 70 mil pessoas, no estádio de futebol, estava tendo um jogo, ele iria jogar nesse estádio de futebol com 70 mil pessoas. Esse piloto
decide como as autoridades superiores não conseguiam chegar numa decisão, né, se iriam abater ou não o avião, né, ele decide por conta própria abater o avião. E aí que ele entra o personagem, a personagem, como julgada, né? Tem todo um júri que julga e vai se falar o tempo todo sobre exatamente a moral deontológica do Kant e também dos princípios utilitaristas, né? Porque para o utilitarismo ele teria agido corretamente, ele teria salvado vidas quando ele resolveu duramente, vai ser um herói trágico, triste, mas é assim que o próprio escritor da peça pensa também, ele vê nas duas éticas, digamos, alguns fundamentos, né? Mas ele também é chamado de assassino, porque ele teria matado esses 164 passageiros, né, em nome de uma possibilidade. Ou seja, o avião estava se dirigindo para esse estádio? Sim, mas se ele chegaria até lá, é o que se pergunta. Se é justo matar essas vidas humanas inocentes para salvar outras, se alguém tem esse direito. Então, toda essa questão é debatida. No final, parece que não conseguiram todas, parece que travou tudo, então só tiveram, digamos, 6 milhões não conseguiram votar, com toda certeza, mas 80 e poucos por cento absolveram. Só para vocês entenderem como é complexa a questão. Quer dizer, num certo sentido, eu ouvi uma voz, será que é alguma informação aqui? Não, né? Num certo sentido, essa moral, quer dizer, a ética que foi ali vitoriosa, teria sido a ética utilitarista, que pensa em termos até matemáticos no quanto de sofrimento você vai causar a mais famílias, a mais pessoas que serão mortas, e, portanto, você decide, seria justo, num acontecimento limite, decidir por essa maneira. A gente sabe quem trabalha na aviação e trabalha mesmo na medicina e mesmo na veterinária, mas na medicina isso é muito forte aqui no Brasil, em alguns momentos que o próprio médico precisa escolher quem salvar, como na pandemia, e nós estamos diante de dilemas éticos, né? E são essas questões que vão atravessar a causa animal em termos de fundamentos. Por quê? É preciso entender que as críticas que Tom Hagen, por exemplo, faz ao Peter Singer, elas estão relacionadas digamos assim, a esses princípios que são diferentes. Todos estão lutando pela causa animal, todos estão lutando por isso. Mas no utilitarismo, como o próprio Bentham não prescreveu em nenhum momento, não falou em nenhum momento que era favorável à libertação animal, mas simplesmente a um tratamento mais humanitário, isso significa, né, e para o bem-estar, ou seja, abolir, sim, para o Jerônimo Bentham deveria abolir todas as práticas cruéis e desnecessárias, mas ele também permanece, digamos, dentro do próprio especismo que ele mesmo, de certa forma, está condenando, colocando, né, o animal na consideração moral, quando ele continua, segundo o Gary Francione, a crítica do Gary Francione, ele continua, né, trazendo a questão de que o animal deve servir aos homens naquilo que é necessário. Essa é uma diferença que apareceu no Peter Singer, né? Então, aqui é preciso, quando a crítica do Gary Francione ou do Tom Hagen, e a crítica do Tom Hagen, que vai ampliar a questão, vai chamar, né, o Peter Singer, mais o Gary Francione, que vai chamar diretamente, vai chamar de bem-estarista reformado, porque o Peter Singer, por ter essa ética utilitarista, ele faz algumas pequenas concessões também. Mas essas concessões que ele faz
E aí é que é a grande questão, que é mais complexa ainda. As concessões que o Singer faz, ele não faz porque ele coloca a vida do homem como sagrada. Inclusive, ele diz que a própria ideia de colocar a vida humana como sacrossanta e só ela já é o especismo para o Peter Singer. Quando ele coloca isso, quando se perguntaram para ele numa entrevista, você acha válido, então, os animais, às vezes, serem sacrificados numa experimentação científica para que pudesse salvar o mundo, digamos, salvar o mundo, a humanidade? Ele, sim, mas também acho que os homens poderiam, também, alguns homens, serem sacrificados para salvar o mundo, e se inclui nisso, digamos assim. Ele não faz, é bem complexo, porque, de um certo sentido, nessa ética utilitarista do Peter Singer, ele vai tão fundo, tão fundo, tão fundo na questão, que ele vai incomodar aqueles que estão dentro dessa moral deontológica, que consideram a vida humana um fim em si mesmo, mas, de uma certa forma, já agenciada com o espírito religioso, considera a vida humana e só a vida humana sagrada, e, portanto, só ela digna, e se ela fica como sagrada, ou se ela é a única sagrada, de fato fica difícil superar o próprio especismo. Né? Fica complicado, é isso que o Peter Singer diz, porque dentre esses dilemas éticos e morais, o Tom Hagen vem questionar exatamente o Peter Singer, né? Porque, de uma certa forma, ele vai considerar algumas, pouquíssimas exceções, mas, ainda assim, trazendo a questão dessa vida ética, do homem, para se pensar essa vida ética, que é uma vida também, uma posição, um posicionamento político, né? Ele vai apresentar o Singer um outro dilema moral, que é o do bote, né? Onde tinham homens e cachorros, né? E o bote iria virar, né? E mesmo que tivesse algum ser humano, já podia ser um assassino, podia ser já estar à beira da morte, ali não teria sobrevivência. Independente disso, para o Tom Hagen, sempre a opção seria jogar no mar os cachorros, e nunca uma vida humana. É verdade que o Singer, no Libertação Animal, é claro que ele não está dizendo, olha, tem que ser essa vida ou aquela outra. Não é isso. O que o Singer traz, primeiro, é a possibilidade de pensar lá no fundo do fundo o nosso específico, bem profundamente. Mas ele traz a questão de que, se a vida humana tem o mesmo valor, ou se a vida animal também tem valor, em determinadas circunstâncias, talvez o animal tivesse que ser salvo. Eu sei que isso, junto com outras questões que ele acaba misturando ali no Libertação Animal, que é a questão da eutanásia, a questão do aborto, várias outras questões que tocam muito o humano, principalmente dentro dessa moral deontológica ou dentro de uma moral mais religiosa, é algo que causa, sim, esses conflitos. Porque o Peter Singer também não entende bem, isso falou em uma entrevista, não entende bem por que, para Tom Hagen, que prega a abolição animal e jaulas vazias, né? Embora acentue mais a questão dos mamíferos e das aves, que depois ele tenta contemporizar um pouco, mas não vai mais tão fundo nisso, né? Porque é a questão do sujeito de uma vida, daquele que tem mais consciência de si, ou seja, que se aproxima mais do humano, porque a gente também acaba protegendo mais ou acreditando que é mais digno de proteção aqueles que se manifestam mais parecidos conosco, né? O que não deixa de também trazer essa questão profunda do especismo, mas ele não entende principalmente por que sempre ele diz: eu jogaria 1000 vezes e 1000 cachorros no mar. Isso para Peter Singer é algo que ele estranha, e eu também. Mas por que estranho? Não que queira se escolher, a gente está em situações limites, não
em geral, vai se escolher a própria espécie, enfim, a afinidade que se tem com a própria espécie, mas daí a sugerir ou a concluir que só a vida humana tem valor, porque nesse patamar, para Singer também, sempre o animal vai estar numa condição secundária, sempre, porque não se vence jamais esse especismo. Esse especismo está na base do humano, está na base, e aí, para já caminhando aqui para tentar finalizar essa apresentação, a gente pode dizer que o especismo, mais do que um preconceito, ele é algo que está atrelado, isso aí faz parte das minhas próprias pesquisas também, algo que eu ainda estou trabalhando, ele faz parte de uma estrutura de poder que fez nascer um tipo de humano, que é esse homem tirânico, né? E onde isso nasce, de uma certa forma? Porque o tempo todo, essa questão das vidas, né, fazendo aqui uma parte, mas essa questão de hierarquizar as vidas, né, ela não vem da filosofia grega, ela não vem de Aristóteles, ela vem muito antes disso. Ela vem de uma moral ou de um mundo mágico religioso, despótico, que é muito anterior, que exatamente se confunde com o nascimento do Estado, onde esses soberanos eram deuses ou filhos de deuses. E, enquanto filhos de Deus, enquanto representantes desses deuses aqui na Terra, já numa espécie de corte ontológico, ou seja, o homem tem uma transcendência que o animal não tem, nós somos superiores porque temos essa alma imortal que depois Aristóteles, né, já dentro dessa metafísica, vai corroborar e vai distinguir os animais humanos, o animal humano racional desses outros animais, que ficam, de certa forma, expostos à ideia de que eles são simples máquinas, como vai chegar em Descartes, máquinas sem alma, matéria bruta ou matéria pura e simplesmente, né? Átomos, né? Enfim, uma matéria que desaparece, que não tem importância, enquanto nós humanos teríamos uma sobrevida, uma vida espiritual, enfim, isso nasce muito, né? Isso nasce exatamente nessa perspectiva desse mundo mágico e religioso que coloca esse humano como representante dessas forças, desses deuses, e com poder de direito, né, com poder de vida e de morte sobre toda a natureza e sobre todos os outros humanos. O grande problema é que esse homem que começa a se estruturar a partir dessa estrutura que a gente não vê nas sociedades. Nós vemos uma outra forma de tratar a vida nessa sociedade da floresta, né? Nos povos originários, nos próprios nômades, nos próprios povos nômades. Não significa que sempre a relação com o animal é maravilhosa e perfeita, mas significa que há um outro olhar para isso, uma percepção de que todos são parte de uma mesma coisa. Esse mundo faz esse corte que coloca o humano nessa posição privilegiada. Só que aí não é só a natureza quem vai sofrer, não é só a natureza que vai ser tratada como objeto ou como meio para os fins humanos. Os próprios homens, nessa hierarquia que se cria também uma hierarquia das vidas humanas. As vidas que estariam mais próximas dessa excelência, dessa divindade, e as vidas que estariam mais distantes dessa perfeição. Então, portanto, se estabelecem esses modelos que já vêm, de algum modo, de forma difusa dentro desse espírito teológico, político, e que vai invadir também a filosofia. Né? E nós vamos ter, dentro da filosofia, tanto aqueles que vão por essa via e perpetuar essa diferença, ou simplesmente desprezar completamente essa questão, mais preocupados só com a vida humana. E aqui, para terminar, gostaria de falar exatamente que a causa animal
não é algo que se opõe à causa humana, mas é a causa humana na sua excelência máxima. Porque o que nós estamos aqui discutindo, debatendo, é a nossa tirania, é, é o modo como nós, o nosso modus operandi de lidar com o mundo que está levando à destruição do mundo, à destruição da própria vida, à destruição de nós mesmos. Nós somos parte da natureza. E aqui, falando um minuto de Spinoza, que traz do século XVII a ideia da substância única, do Deus signature, de um panteísmo filosófico, que vai pensar o ser como relação nesse mundo, que abre as portas para pensar essa ecologia, né? Porque somos parte, e claro, existem também religiões que vão trabalhar de forma holística, mas a nossa grande questão é que o humano ele ocupa essa posição de superioridade muito mais por tirania do que por direito, porque do direito natural, porque enquanto natureza todos os demais teriam também seus direitos assegurados. E aqui é uma outra questão que vai aparecer também, que vai haver uma luta entre os deontológicos e os utilitaristas, que é exatamente o fato de que os utilitaristas não consideram a vida humana sagrada. Eles consideram todos os seres dentro de uma mesma lógica. Claro que, lá no final das contas, o Jeremy Bentham, o Stuart Mill vai tender mais para o homem. Né? Mesmo o Peter Singer, quando traz algumas questões, é lógico que ele vai considerar a vida humana mais rica, mais complexa, mas ele jamais vai considerar que o animal não tem nenhuma condição de estar também nessa comunidade moral e ter, em algumas vezes, também assegurado a sua vida, mesmo quando está em conflito com a dos homens. Circunstancialmente, em alguns momentos, isso pode acontecer. E não se é sequer considerado, porque, para Peter Singer, considera-se realmente o animal abaixo, inferior ao homem. Então, todas essas questões elas são muito importantes para a causa animal, para a produção dos conceitos, para a produção de conceitos que podem abrir a possibilidade de compreensão do quanto nós somos, dentro dessa estrutura de poder, nós somos submetidos a uma insensibilização tão poderosa, que nos faz, que faz, de certa forma, quase impedir, né, a empatia ou a compaixão pela vida animal e não talvez, mas com certeza, preparando esse homem nessa sensibilização para matar o próprio homem, para dominar o próprio homem. Então, nós temos aqui uma causa que vai muito além de amar os animais, de ser apaixonado pelos animais, de ser, desde criança, ter essa relação com os animais, como eu também sempre tive, e por razões óbvias, né, a autenticidade deles conosco, a forma como eles lidam com o tempo, com o presente, estar imersos aqui, enfim, várias razões que tornam essa relação tão rica, tão forte. Mas precisamos entender que, ainda assim, existe, talvez, o Peter Singer tenha razão, não em tudo, claro, mas ele tem razão em dizer que há algo de especista também nessa forma de entender a vida humana e só ela como sendo sagrada. Eu acho que consegui passar para vocês o que eu precisava e vou agora abrir, né, para quem quiser perguntar e agradecer a vocês por estarem aqui e por ouvirem, né, a minha fala. É isso. Obrigada. Regina Schupke, parabéns pela brilhante exposição, obrigada, obrigada. E agora a Regina está aberta para, como ela disse, para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Temos tempo? Eu vi que, ao longo da minha fala,
algumas pessoas iam colocando algumas questões. Não sei se você consegue ver, Virginia, alguma questão, alguma coisa, ou é só uma fala pontual, alguma pergunta, mas ao longo da. Eu ia vendo que iam aparecendo algumas questões. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Espera aí, só um minuto. Ok. Enquanto isso, Virgínia, posso lançar um questionamento? Lógico, seja com certeza, Rose. É, a Rose, Rosemarie, é isso. Professora Regina, minha cabeça fervilha de tantas reflexões, né, a partir da sua exposição. Então, compartilho com essa ideia do homem tirânico, que acho que é uma figura tão presente ainda, né, apesar de tanto tempo, de tantas décadas aí decorrendo, a senhora falando da evolução na história do homem e dos animais, né, no aspecto filosófico, eu fiquei pensando assim, como romper esse modus operandi? Qual é a sua percepção na sua área de atuação? Como se poderia trabalhar para romper essa forma de agir do ser humano? Obrigada, Rose, pela sua pergunta, excelente. E sim, é sempre um questionamento, principalmente para nós, para a filosofia, como fazer a crítica, né, desse social, como fazer a crítica disso e romper na nossa própria vida. Eu acho que ele é um movimento que sempre será lento, como toda mudança no campo das ideias é sempre muito lento. Então, ele vai ser sempre lento, mas ele depende muito que indivíduos tenham digamos, vou falar como Foucault, né, a coragem da verdade, que enfrentem isso, que possam olhar de frente para a sua própria tirania, porque antes de tudo, antes de apontar a tirania do outro, a tirania do mundo, a tirania do humano, é preciso ver esse tirano que habita nós mesmos, que nos habita. Né? Eu acho que o Deleuze também traz, ou ele fala do déspota, né? E eu prefiro mais o termo tirano, mas uso às vezes, né, como sinônimo, né, muitas vezes, como enfrentar esse tirano em nós. Eu acho que o passo que pode ser dado, individual, mas que é para servir de exemplo que é possível fazer diferente, que é possível ser diferente, precisa passar primeiro por esse indivíduo. Assim como grandes manifestações, né, que vêm depois com a libertação dos escravos, dos negros, né, elas nasceram de indivíduos que disseram um dia, falaram, não, isso não está certo, está errado. E precisaram, muitas vezes, enfrentar, que é preciso muitas vezes enfrentar, e claro, você pode enfrentar de muitas maneiras, mas é preciso um enfrentamento inicial disso, para, principalmente, tem que haver em nós mesmos uma mudança primeiro interior. Né? Então, essa produção essa vida mais ética, esse modo de existir, o veganismo pensado como um modo de existir ético e também político, é algo que diz um não a essa exploração geral e generalizada do animal, que deve se estender à exploração humana, que não pode ser dissociada, porque a lógica é exatamente a mesma. A ideia de superioridade, a hierarquia de vidas, essa hierarquia de vidas, essa ideia de superioridade. Porque uma coisa é alguém ser mais excelente em uma determinada coisa, uma coisa é um ser mais excelente do que outros. Né? E dentro da própria espécie humana, alguns serem pensados como superiores aos demais. Então, antes de tudo, é preciso que dentro de nós isso seja um objeto de problematização, que mude as nossas, como o Peter Singer propõe, mas que mude as nossas, vai mexer em coisas muito profundas, porque o Peter Singer ele vai trazer exatamente o quanto é difícil mexer nisso, porque mexe em hábitos, mexe em ideias, tudo aquilo que está arraigado. E o hábito da comida não é só a comida, é o afetivo, é o emocional que também está associado, são coisas
que estão ali, que precisam ser refletidas à luz dessa igual consideração que se deve ter por todos os seres que também sofrem. Então, acho que a primeira atitude, que é uma atitude, não querendo puxar para o meu lado, para a filosofia, mas acho que a primeira atitude filosófica, a primeira atitude é mais filosófica no sentido de um retorno em si mesmo, de entender-se como parte de uma lógica que é cruel, humana, né? Que nos fez cruéis também. Não é o outro, não é apontar o dedo no outro, é se ver dentro dessa crueldade, é buscar caminhos para dizer não a essa crueldade, para sair dessa lógica. O veganismo é um caminho, mas não é o único. E não é, digamos assim, seria só o início do caminho, porque a luta pela dignidade da vida é muito mais longa do que simplesmente deixar de comer. É um avanço na causa animal? Sim, porque tantos que disseram não, de uma certa forma, eles vão mostrando a possibilidade de se viver sem essa exploração. Viver sem isso que parecia tão impossível, que foi jogado para a gente como era absolutamente necessário, essencial, vamos morrer, vamos adoecer, e mostrar isso já é uma frente também de luta. Né? Então, eu acho que é isso, tem que começar no indivíduo para, aos poucos, né, subterraneamente, essas ideias irem se filtrando para, em algum momento, e aí, não eu que estou dizendo isso, mas Deleuze e Guattari falam isso como, já fora do marxismo, falam exatamente como as ideias, de repente, se tornam, elas emergem, e aí sim, elas precisam do social e do direito para que elas se legitimem. Acho que é isso. Tá bem, muito obrigada. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que a senhora vincula aí a questão do veganismo, e eu compartilho tremendamente, acho que o veganismo é um dos grandes caminhos, né? Que diz assim: ser vegano não me torna melhor do que ninguém, mas me faz melhor do que já fui. Acho que essa é a grande questão, né? Uma revolução interna primeiro. E eu me lembro de uma colega, quando soube por outros que eu era vegana, que é uma coisa que eu não gostava muito de divulgar, assim, porque sem querer fazer propaganda, né? E ela disse assim para mim: nossa, Rose, mas como tu é evoluída. E eu fiquei pensando aqui, eu disse, não tem nada a ver, é minha superação, né? É uma autossuperação. E eu vi como isso reflete no nosso meio, mesmo que a gente não queira fazer disso um marketing, uma propaganda, faz esse efeito que a senhora acabou de falar, eu posso comprovar na minha própria vida. Muito obrigada, professora. Obrigada, doutora Rosi. Eu acho que bom saber. Ser vegana também sou. Né? Isso é muito difícil explicar para os que não são o que significa isso. O Exato. que muda, né, em O nós, que que em muda? termos, né, de É, sensibilidade, de ampliação da consciência, é muito difícil explicar. Né? Então, cada um muito, tem que muito. passar por esse processo, se Exatamente. for, né? Então, fico muito feliz de saber também. Obrigada. Obrigada a senhora também. Mais alguém? Tem a Renata Fortes e a Roberta com a mão levantada. Eu não sei quem levantou primeiro. Ai, pois é, eu não estou conseguindo levantar essa mãozinha aqui. Quem é Não, essa? É a Rita? Socorro. Ou é quem? Eu vou levantar a mãozinha. Peraí, eu não estou achando, mas eu vou levantar ela. não precisa não, Rita. É, Roberta, você se importa de eu passar para a professora Renata Fortes? Não importa, pode passar. Obrigada. Renata Fortes, por gentileza. Eu primeiro quero dar os parabéns, né, para a professora Regina, que excelente, né? Nossa, que apresentação boa, porque é bem importante para a gente ter essa linha do tempo, né, na nossa cabeça e como as coisas foram acontecendo, porque a gente, de certa forma, cada um em sua área, a gente tem essa responsabilidade de levar adiante, né, esse pensamento e aprimorar ele. Então, a minha fala ela vem da área do direito, né, porque eu advogo. Então, eu tenho assim esse argumento, né, que a senhora colocou da tirania
É, é claro, né? A gente percebe isso claramente, né? O ser humano, em todas as áreas, ele age assim, não só com os animais, mas também com o próprio ser humano, nas relações familiares, né? Nas nossas relações íntimas. A gente tem essa tendência, né? A gente tem quase que é um vrit mental, né? Que os orientais falam da gente exercer, né? Essa dominação do outro. Mas assim, uma coisa, só uma reflexão mesmo, que eu acho assim muito interessante quando a gente vai apresentar um caso concreto de defesa dos animais, como é difícil a gente encontrar as palavras certas para falar toda essa ideia, né? Porque muitas vezes a gente sabe que o nosso interlocutor, ele é uma pessoa que come carne, que gosta daquilo, né? Que tem aquilo até, né? Como um status social, como uma motivação para reunir família, reunir amigos. E de repente você começa uma petição, né? Agora recentemente a gente entrou com uma ação judicial agora, foi semana passada contra pedindo, né, a suspensão e depois a proibição da produção daquele patê foie gras, que é aquele patê que é feito a partir do fígado doente, aquilo é pura É tortura. o ápice. Chega a contrariar as próprias normas de criação do sistema, né, de agropecuário. É tão absurdo aquilo que chega a contrariar as próprias normas. Não estamos nem falando dos direitos animais, estamos só nessa questão da agropecuária mesmo, né? E aí a gente pediu numa liminar que fosse concedida então a suspensão com o prazo de 5 meses para o mercado se adequar. É um mercado bem pequeno, porque é super elitista. Para vocês terem uma ideia, né, 1 quilo, né, desse foie gras custa R$ 5.000. Então, é assim, né, algo completamente fora da nossa realidade. Não, não tem... Inclusive, existe até um problema sério, que a gente fica pensando na questão do ser humano se alimentar de um animal que está doente, porque o fígado tem que estar doente, e o fígado, enquanto um órgão vital, adoece todo o resto do sistema, né? Então, tudo isso foi colocado, entramos até na questão do antropoceno, entramos na questão da gripe aviária, tudo, cercamos tudo de tudo que é lado. E aí a decisão do juiz não deu, agora a gente vai recorrer, mas ele não deu a liminar. Então, ele disse o seguinte, que não ficou provado que só existe esse método de criação do pato para o foie gras, que é a alimentação forçada e mecânica, né? Bom, enfim, a gente vai fazer os recursos cabíveis, mas eu fiquei pensando que interessante, né? Que é a visão, quer dizer, ele tentou porque ele não queria dar, né? Então ele tem ali uma convicção moral, a convicção moral do juiz, né? E acho que entra nessas questões dos animais, porque a aplicação da lei pura e simples já seria uma proibição sumária, né? Aquilo ali já teria até que ter partido do órgão público competente, aí do Ministério da Agropecuária, enfim, da pecuária e abastecimento, mas enfim, não surgiu, não fizeram, mas então aí a gente fica numa petição medindo as palavras, né? Então a gente acaba usando muito um argumento de aproximação que eu acho que não é um argumento, o melhor argumento, mas é um argumento possível dentro desse sistema que a gente vive, né? Porque a gente, né, que luta pelo veganismo, a gente está dentro de um sistema que não é vegano, então isso torna muito complexa a aplicação da legislação, né? Porque hoje em dia, por exemplo, né, eu gosto muito desse exemplo, a pedofilia, né? Hoje em dia é corrente comum na cabeça de todo mundo, né, que se eu fizer uma apologia à pedofilia e praticar a pedofilia, né, eu estou, inclusive, segregada socialmente. Agora, se eu vier aqui falar para vocês de direitos animais, sair e me verem numa churrascaria, algumas pessoas vão achar, puxa, que meio nada a ver, né? A Renata fala de direitos animais e come carne. Mas isso vai ser só quem é dos direitos animais que vai pensar assim, né? Até pessoas, colegas, vão achar que aquilo ali não tem muita importância, né? Mas então, essa dissociação que a gente vive, que é complexa, né? Então, quando a gente vai para uma petição, a gente acaba usando para sensibilizar, né, o juiz, o nosso interlocutor, é a similaridade, né, dos animais com relação aos seres humanos, a ciência, né? A gente bate muito na ciência, nas características das espécies, a gente estuda a espécie para poder falar uma petição sobre ela, para sensibilizar. Enquanto que dá vontade de dizer isso, né, bem como a senhora colocou. Quer dizer, a gente ainda usa animais porque somos tiranos, né? Então, e essa tirania está dentro de cada um de nós. Agora, infelizmente, né, a gente, quando vai para a questão prática, se a gente fala isso, a gente afasta o nosso interlocutor assim, ó, não, a gente como se jogar, arremessasse ele um penhasco, porque ele não quer nunca mais nem olhar para a gente. Então, como é complexo, né, essa argumentação quando a gente vai para aquele, em termos práticos, né?
em termos práticos, o que fazer. Porque eu gosto muito de filosofia, assim, nossa, é uma área do conhecimento que eu até fiquei na dúvida quando eu fui fazer direito se eu fazia filosofia, porque eu gosto demais, eu acho brilhante, né? Mas o que eu percebo é isso, né? Como a nossa filosofia, como a filosofia, ela é distante, ela está ainda tão distante do dia a dia, né? Dos debates, principalmente dos debates públicos, né? Que a gente tem em órgãos públicos. Basta ver o que acontece nas comissões comissão de ética no uso de animais, né? Que aquilo ali é ética, se você vai falar de ética, nossa, chegou até a expulsar, né? As pessoas dentro da comissão. Então, que triste que é isso, né? Né? A gente não consegue assim fazer com que a filosofia penetre, né? Na vida, no cotidiano das pessoas. A filosofia, para mim, ela parece que fica muito assim, né? Muito distante. Quando você fala alguma coisa de filosofia, as pessoas já olham, parece que é uma coisa dificílima, que é tudo muito, né? E isso, assim, então, a minha questão é essa, né? Como que a gente pode fazer essa aproximação, né, da filosofia dentro dessas áreas, porque são essas áreas que decidem a nossa vida, né? Política, né, direito, são as áreas, são essas pessoas que têm o poder na mão, que vão decidir se isso está certo ou se isso está errado. Mas falta tanta reflexão para eles nessas questões, né? Então, é uma reflexão e também, né, despertar um pouquinho o comentário da senhora com relação a isso, porque eu sinto assim uma pena, né, da gente não poder ir adiante numa colocação, né, porque ali é uma oportunidade, a gente tem que muitas vezes limitar a nossa argumentação por conta disso, não falar a verdade nua e crua, vamos dizer assim, né? Então, Renata, obrigada aí pela sua fala. Acho que é importante trazer essa questão. A crítica, no caso, com relação à filosofia, é feita por alguns filósofos mesmo, que também, digamos, eu acho que a filosofia, em termos de uma relação com a política, isso acontece. Eu acho que ela não está tão distante. Eu diria o seguinte, eu acho que sim, da vida comum das pessoas, as pessoas, como você disse, elas não estão, digamos, muito antenadas, ou elas possam saber até do que trata a filosofia, porque, de uma certa forma, né, é preciso realmente algum conhecimento, mas aí que está. Aí também é um paradoxo, porque, na verdade, a filosofia é o que, é o que mais penetra nas pessoas. Os valores, né? Esses valores que foram produzidos pela filosofia, é os que estão, ou de uma filosofia standard, mais metafísica, mais moral e metafísica, que faz essa dicotomia, que trata o homem nesse grau de superioridade, é essa filosofia que está, de certa forma, disseminada muito forte também na humanidade. E que tem contrapartida uma filosofia mais marginal, mais nomádica, vamos usar o termo assim, como Deleuze e Guattari usam, né, para sair um pouco dessa estrutura, né, que vai trabalhando para a modificação desses valores. A modificação dos valores, há também, sabe, Renato, eu acho que tem também ainda uma certa ideia do filósofo como se ele tivesse ausente realmente das coisas. E ele, na verdade, muitas vezes ele parece estar recolhido para trabalhar conceitualmente, porque o trabalho conceitual é pesadíssimo. É pesado e exige também, no caso da filosofia, uma contrapartida de ação. Né? Claro que nós vamos ver filósofos que estão associados ao poder, nós vamos ver, que eu não chamaria exatamente de filósofos, né? De pensadores. Acho que a filosofia aqui também não vai caber muito uma discussão maior, porque não há tempo para a gente para isso, né? Mas eu diria que eu concordo no tudo que foi dito. É muito difícil chegar na pessoa, e eu acho que mesmo o vegano precisa chegar com certos cuidados e não simplesmente tratar o outro como um tirano, porque nós mesmos, em alguns momentos, em um momento da nossa vida, tivemos essa mesma prática, né? E rompemos com ela. Então, rompemos com ela em função de uma problematização. E essa problematização nasce desse espírito crítico que vem muito de uma educação ou de um espírito, né, ou de uma ideia que
vem da filosofia que coloca as coisas em juízo o tempo todo, né? Em geral, em outras esferas, as coisas sempre colocam nas suas gavetas e você aceita ou não, fica numa discussão. Mas a filosofia traz esse debate também. Então, eu vejo ao mesmo tempo, de forma negativa, uma certa falta de compromisso mais, eu diria, mais prático, né? Eu fui muito tempo também da proteção, Rose, então eu também, Renata, eu sei o que é pegar um animal da rua, cuidar dele, tentar adoção, adotar vários, sei muito bem o que isso significa, e mesmo para o veganismo, o quanto é complexo toda essa relação com essa vida, né, desses animais, desses abandonos. E sei que muitos filósofos jamais estariam pensando até nessa possibilidade, porque realmente a dedicação ao trabalho intelectual é muito pesada, sim, e exige um certo, ninguém vai conseguir estruturar ideias e conceitos lá no Maracanã assistindo o Flamengo, mas com certeza também não precisa ficar tão ausente dessa vida prática que nós precisamos também, e o filósofo precisa mostrar também, na prática, a vivência das suas ideias. Senão, não pode ser chamado de filósofo, a meu ver. É isso. Só uma parte Obrigada. rápida. Por isso, a importância desse espaço, né? É a filosofia e o direito. Então, eu acho que essa aproximação é importante. Tem a Rita Paixão, a Roberta Belo e o Credimar Ferreira. E eu vou pedir, senhores, que vocês três sejam os últimos a fazer as perguntas, porque no nosso tempo, de 10h30, temos uma mesa. Então, é, Rita, por gentileza. Eu acho que a Roberta está na minha frente, né, Roberta? Eu demorei a Então, levantar a vamos, mão. Roberta. Tá certo. Bom dia a todos. Renata, professora Renata, muito obrigada pelas suas colocações. Eu já tive em espaços, né, como algumas mesas na OAB, com a Comissão de Direitos Animais também, e sei da importância que é também fazer esse link, né, entre os nossos valores filosóficos e com os veterinários, né, que dão suporte também para falar sobre essa dor, né, infligida aos animais, né? E também aos advogados que estão fazendo esse trâmite, né? Que inserir a questão animal dentro de uma jurisdição, isso é fundamental para que a gente também dê essa continuidade, né, ao nosso trabalho. Regina, você falou sobre a importância que é que a gente se coloque, né, em uma revolução interna para que a gente modifique nossos hábitos, né, as nossas ideias, né, a fim de fazer uma reflexão pessoal também em relação a como tratamos esses animais. E eu gostaria de saber, Regina, como que você vê, por conta, né, dentro desse contexto do impacto da globalização e das indústrias, né, que movem as esteiras do capitalismo, como que você vê essa responsabilidade dessas grandes indústrias, né? A gente acabou de sair de um G20 em que pelo menos 6 acordos foram firmados com outros países em relação à exportação também de carnes, por exemplo, a carne de frango. Eu queria saber como que você vê essa responsabilidade dessas grandes indústrias, né, dentro desse contexto capitalista que a gente vive, em fazer parte também desse movimento e quais seriam esses obstáculos, né, que a gente teria. Obrigada. Obrigada, Roberta. Eu acho que, evidentemente, quer dizer, com a participação, eu não sei, às vezes eu tendo a. Eu vou tentar ser bem rápida, porque a gente depois a gente vai ter um debate também, né, Rita, no final, então a gente pode trazer alguns outros temas. Né? Eu nem falei tanto também do especismo como nascendo do antropocentrismo. Isso daí é uma coisa que eu falo depois no final da tarde. Mas eu diria que, às vezes, indo muito com Francione, né? Nesse aspecto, eu diria que é impossível ter uma igual consideração se você trata o animal como propriedade. Se você trata o animal como coisa, se você trata o animal como objeto, se você coisifica a vida.
Então, eu não consigo pensar realmente em indústrias, quer dizer, não é que eu não consiga pensar, eu não consigo pensar num modo ético, talvez dentro dos termos bem-estaristas, humanitários, né? E aí sim, fazendo essa distinção do bem-estarismo e o dos direitos animais, que preconiza uma abolição, que preconiza a mudança, que se daria, sim, talvez lentamente, como pensa o Peter Singer, não como gostariam Tom Reagan e o Gary Francione, mas eu acredito que eles têm plena razão no sentido de que é impossível ter uma igual consideração se os animais são tratados como coisas, como escravos, e mesmo nas constituições, que eles não aparecem como coisa, elas não funcionam. Elas não funcionam por quê? Porque existe uma demanda muito grande por esse tipo de vida. Esse tipo de vida que alimenta, né, o humano e alimenta esse humano que eu chamei de tirânica, não chamando individualmente, mas chamando uma forma humana que se instituiu e que se considera realmente, digamos assim, justamente beneficiária, ou seja, é justo para eles que eles sejam beneficiários dessa exploração. Então, a partir disso, por mais que haja, aqui nesse caso eu sou um pouco mais dura, quer dizer, por mais que haja por parte dessas empresas algum tipo de consideração, será sempre nesses termos humanitários que precisariam, principalmente, precisariam sempre ser fiscalizados, porque isso, uma coisa é falar, outra coisa é na prática. É a mesma coisa que a gente está aqui falando sobre teoria e prática. Uma coisa são as empresas assinarem que vão estar num acordo, outra coisa é se na prática haverá um melhor tratamento, uma melhor condição para esses animais ou a forma. Eu acho que essa exportação, essa importação de vidas, né, tratar os animais como mercadorias, para mim já é uma desconsideração moral absoluta. Só isso que eu posso dizer. Rita ou Credimar, umas duas. Ai, Regina, queria primeiro te parabenizar, né? Você falou de coisas que eu estou acostumada a ouvir, mas você foi brilhante. Você conseguiu trazer pontos super importantes. A gente se manteve aqui fixada na tela. Obrigada. Então, parabéns, foi excelente mesmo. E, na verdade, era um comentário, eu vou ser bem rápida também, ver se você concorda comigo, mas até assim, porque eu acredito que também o Peter Singer ele foi muito injustiçado, porque, de um modo geral, quando ele é chamado de bem-estarista, ele é chamado de bem-estarista no momento que o bem-estarista se coloca dentro de um caráter antropocêntrico. E o Peter Singer é um cientista. E isso é desconsiderado muitas vezes quando as pessoas falam é bem-estarista, como se fosse esse bem-estar que está aí, né? Esse que, enfim, nem questiona a morte de animais e nem questiona muito o sofrimento desde que tem interesse, né? Quer dizer, esse bem-estar, e a gente vai poder falar disso mais à tarde, me parece mais uma atualização daquela velha norma, não seja cruel, né? Sem nenhum compromisso de fato com o bem-estar do animal. Então, era mais nesse sentido, né? E sim, claro, é bem diferente do abolicionismo, mas também não é. Eu acho que seria um terceiro, esse bem-estarismo antropocêntrico, né? Se você concorda, enfim, acho que a gente pode até falar mais disso à tarde também, que o tempo está aí. Não, concordo plenamente. Não, você quer continuar, Rita? Desculpa. Não, é isso. Não, É isso aí, né? concordo plenamente. A minha intenção é exatamente mostrar É. como Peter Singer é também bastante injustiçado por ter essa ética utilitarista, mas que a Uhum. ética utilitarista toca em pontos e mexe em coisas que são realmente muito profundas e acabam realmente mexendo com esses espíritos mais religiosos, mais deontológicos, mas nessa outra ética que nós acabamos transitando um pouco nas duas em alguns aspectos. Né? Sim, Mas eu concordo concordo plenamente. contigo. É, Concordo plenamente. concordo A gente também volta, contigo. então, à tarde, de Aham. repente, a falar sobre isso. Credimar, você? Ô, Gina,
Bom dia, bom dia. Bom dia. É uma coisa rápida. A gente tá fazendo assim esses comentários muito na base da filosofia, né? Peter Singer e tal. Mas assim, empiricamente, a gente desde os primórdios lá já vem a época de caça, né? O homem tem que caçar para sobreviver, né? Como é que a gente vai trazer isso tudo que a gente está conversando agora para a sociedade? Porque para eles proteína é proteína animal. Ninguém pensa no sofrimento do animal, né? Independente de classe social, seja lá o que for, ninguém pensa filosoficamente no sofrimento do animal. Às vezes a gente até vê pesquisas, né, de produtos de beleza, produto não é feito, como é que eu vou te dizer? Produto de beleza, mas não foi utilizado animais para poder fazer testagem. Tá, mas no dia a dia do povo, povão mesmo, entendeu? Como é que fica isso? Como é que a gente vai explicar para a massa, né, que há um sofrimento do animal? Uma vez eu vi um vídeo, né, de um frigorífico, né, uma fila de bois, né? Então, assim, enquanto eles eram abatidos com uma pistola, né, na cabeça, eles a morte não era na hora, não é na hora, né? Então, um mugia e os outros, a lágrima descia. Boi, é a carne moída do pastel que a gente come. Como é que eu vou trazer isso para a sociedade? Entendeu? Isso aí é nível assim, mundial, porque já está incluso já na nossa alimentação a proteína, independente de como ela venha. Ninguém pensa no animal em si, no sofrimento do animal. Entendeu? Então, assim, o que a gente está discutindo é muito legal, é muito bonito, é muito sensato, mas o dia a dia, né? Como é que é isso no dia a dia? Edmar, minha aluna do curso de ética, De filosofia, introdução à filosofia, mas já foi da ética, né? é, Vamos lá. Credimar, é a mesma questão, talvez, que a própria Renata também trouxe, né, de como essas ideias vão passar para as pessoas em geral. Eu diria que se você olhar para a história, olha para a história humana, por mais que nós continuemos, né, a nossa tirania está longe de acabar, hoje existem, né, gente, eu vou até tentar ser o mais rápido possível para poder começar, tá? Me dá só mais 5 minutinhos. Hoje existe, né, um certo pudor e até mesmo uma conscientização maior para que as pessoas não defendam determinadas coisas. É claro que nesse acirramento aí que houve político, a gente vê coisas também chocantes, mas ninguém hoje tem coragem de defender a escravidão, ninguém tem coragem, assim, né, de peito aberto, pelo menos seriamente, de defender a crueldade, enfim, a tirania humana, né? Existe a produção dos conceitos, existe a problematização dos conceitos e existe esse retorno para o social. Esse retorno para o social é o que está sendo feito quando se tem uma frente de luta. O veganismo não cresceu por conta de alguém, de repente, se descobriu que era cruel, simplesmente. Pode acontecer, evidente, mas ele também cresceu por essa forma de conscientização que vem desses filósofos, dos advogados, psicanalistas, pensadores em geral, que vão começar a botar o dedo na ferida. Não tem como. Se a gente pensa, não tem o que fazer, né? Então a gente tem uma sociedade que só atávica, só repete, né? Repete o mesmo padrão, os mesmos valores, nós não teríamos tido transformação nenhuma social. Nós temos transformações sociais exatamente porque esse campo das ideias
ele demora muito a penetrar, e ele precisa, evidentemente, encontrar caminhos, né, nessa penetração que não simplifiquem demais, mas que também não afastem demais. Nós temos comunidades de pessoas muito simples, né? Pessoas que estão, de certa forma, são oprimidas socialmente, mas que são veganas. São veganas porque foram tocadas por alguma coisa, ou um espírito um pouco mais... não foram tão sensibilizadas, ou foram simplesmente despertadas por essas ideias que vêm, às vezes, de forma transversal. Nem sempre vai ser lendo um livro. Mas se esses livros não existirem, se essas ideias não forem trabalhadas, elas nunca vão chegar a ninguém. A gente só vai repetir o tempo todo as mesmas coisas, e sem parar. Então, existe um tempo, e existe, sim, um aumento muito grande. Hoje, o veganismo, alguns acham que ele deu uma estacionada, mas eu acho que isso faz parte também de toda uma política que é tão contrária, é tão tirânica, que quer, de todo custo, fazer com que os veganos desapareçam do planeta, porque eles atrapalham essa lógica, essa estrutura toda que está baseada nessa exploração, que está baseada na hierarquia de vidas, que está baseada em não ter qualquer compaixão, poderia falar de Schopenhauer aqui, de ter qualquer compaixão com o outro ser vivo que sofre, como nós sofremos. Então, eu vejo que é nesse ponto que eu também acho que aquilo, para terminar, é complexo. Ao mesmo tempo, se você dissesse que só chegar no povo é chegar numa massa maior, como você disse, é chegar pelos meios que nós podemos chegar, seja aqui pela internet, como a Virgínia acabou de falar, o quanto é importante a divulgação disso. Talvez a gente tenha que pegar, às vezes, pequenos trechos para colocar, porque as pessoas já não conseguem mais ouvir, né, uma hora inteira de fala, mas, de qualquer maneira, aquilo que puder tocá-las, nós temos que fazer isso. Esse é o processo também político. Primeiro, a construção também das ideias, junto com a crítica, e depois essa exposição para também conscientizar o outro. Então, não acredito que a filosofia seja algo que seja feito só para ficar no campo das ideias. Não só não acredito, como acho que, na prática, as sociedades mostram isso. Agora, a luta é muito poderosa. Entre a ideia de compaixão, entre a ideia de mostrar o homem como nesse aspecto antropocêntrico, que o especismo só poderia nascer dessa ideia de que o homem é superior em si, e ponto. Né? Então, para combater isso, você combate o mundo inteiro. Então, é evidente que você quase perde as forças se você pensar nisso. Se você pensar que você tem que trazer isso para um mundo que está acostumado, você perde as forças. Mas é esse o caminho do pensamento. Não existe outro. É esse. É o caminho de, às vezes, frontalmente, mas, na maioria das vezes, subterraneamente. Fazer as ideias irem passando, fazer com que as pessoas comecem a sentir mais do que a pensar. Sentir mais do que pensar. Porque pensar fica só naquele raciocínio. E olha como o filósofo poderia dizer, nossa, a razão emocional, ligada demais às emoções, ou sem as emoções, é a mesma coisa, é terrível. É terrível. Uma razão pura, fria, é terrível, tanto quanto uma razão que não consegue também, está emocionalmente partida. Então, é preciso que o pensamento se dê junto com esses sentimentos. Esse lidar com o mundo, com a coisa, e sentir, começar a deixar sentir. Porque que nós somos bloqueados nas nossas sensações, bloqueados na nossa sensibilidade, na nossa compaixão. E por isso também nós vamos levando a vida quase, né, nessa redoma, sem ver e sem pensar o outro.